senadoras, senadores, queria cumprimentar a todos que nos acompanham nessa sessão que é transmitida ao vivo para todo o Brasil e uma boa parte do mundo. Quero dizer, senhor presidente, que eu lamento muito estarmos vivendo uma sessão como essa. Eu não queria estar aqui. Não fui eleito para isso. Fui eleito para, junto com os colegas, produzir leis, ajudar o Brasil a seguir em frente. E não fazer sessão que pode incorrer num gravíssimo erro, que é empurrar o Brasil para trás, do ponto de vista da sua democracia, informação e do ponto de vista da busca de soluções para a crise que vivemos. Essa instituição é a mais antiga da República. Completou, mês passado, 190 anos. Tem como patrono Rui Barbosa, que está ali. E nós temos hoje uma missão de apreciar a admissibilidade, é bom que se diga, ou não, do processo de impeachment contra a presidenta Dilma. É bom que se diga, aprovado essa admissibilidade, implica no imediato afastamento da presidenta que chegou ao Palácio do Planalto por decisão de 54 milhões de brasileiras e de brasileiros. Eu queria, senhor presidente, alguns dizem que nós estamos vivendo a normalidade institucional. E eu queria a atenção do presidente Renan, porque eu sei que Vossa Excelência tem tentado manter a normalidade institucional como presidente do Congresso. Mas eu discordo. Nós estamos vivendo um momento de muita gravidade. Estamos vivendo um momento crítico. Um senador foi preso há pouco tempo atrás, sem autorização do Congresso, do Senado Federal. Foi cassado ontem por esse plenário. O presidente da Câmara foi afastado outro dia, sem que a Câmara tivesse sido ouvida. Nós hoje estamos apreciando uma matéria que, se aprovada, caça o voto de 54 milhões de brasileiros e brasileiras e afasta do poder, por maioria simples do plenário do Senado, a presidenta da República. E alguns se arvoram a dizer que estamos vivendo a normalidade institucional no país. Nós estamos vivendo, e eu falo para quem quiser ouvir, a anarquia institucional nesse país. Os arquitetos, urbanistas, respeitados no mundo inteiro, não fizeram essa Praça dos Três Poderes por acaso, não. Eles olharam a Constituição do Brasil, o Palácio do Planalto, o Executivo, o Supremo Tribunal e o Congresso Nacional um pouco mais à frente e mais ao alto. É o equilíbrio dos poderes que estamos vivendo. Quando eu falo que estamos vivendo uma anarquia institucional, é porque não é possível que alguém que tenha apreço por democracia não entenda o momento que nós estamos vivendo. Ouvi de um catedrático professor da USP outro dia. A divisão dos três poderes, senador Cristóvão, não foi feita para dar governabilidade a governo de ninguém. Foi feita para evitar um superpoder. E nós hoje estamos vivendo uma situação onde se desmoraliza o poder executivo, se avacalha com o legislativo. Vejam se eu não tenho razão. Está se propondo um processo de impeachment. Pegar o vice-presidente e transformá-lo por voto de minoria do Senado em presidente da República. E o vice do presidente que querem empossar, quem será? Era o Eduardo Cunha até semana passada. Hoje é o Zé Maranhão. E amanhã quem será? Que país é esse? Num país com 200 milhões de habitantes, um país continental, tem a maior biodiversidade do planeta. É o país que o mundo põe nas nossas costas a possibilidade de matar a fome no mundo produzindo comida, alimentos. O Brasil, que junto com os Estados Unidos, era, porque não é mais, a referência de democracia no continente.
É esse ambiente que nós estamos vendo. Eu queria, senhor presidente, dizer, compartilhando também com os colegas, que ao longo do processo de apreciação desse pedido de impeachment, que por si só é injusto, temos ouvido muitas injustiças, muitas inverdades contra o presidente Lula e também contra o primeiro governo da presidenta Dilma. E eu não posso vir à tribuna e não repor a verdade, pelo menos naquilo que o tempo me permite. O presidente Lula foi quase uma unanimidade nacional, uma referência para o mundo. Mudou esse país, gerou 20 milhões de empregos, fez brasileiro andar no mundo afora, orgulhoso de ser brasileiro. Fez o mundo ter inveja do nosso país. Implantou luz para todos, para 15 milhões de pessoas que viviam na escuridão há 200 anos atrás. Foi o presidente que mais criou universidades públicas nesse país. O presidente Lula, que era cantado em verso e prosa como o grande líder nacional, agora é desprezado por aqueles que o elogiavam. Mas a história há de registrar. O mesmo fazem com o primeiro mandato da presidenta Dilma. O combate à fome. Cadê o apreço por ética, por estender a mão por quem passa fome? Foi o nosso governo, o governo do PT, do presidente Lula, que tirou o Brasil do mapa da fome. Reconhecido pela FAO, reconhecido pelas Nações Unidas. E é esse governo, é esse presidente que é satanizado pela oposição. Isso tem muito de ingratidão. Isso tem até traição. Tem gente da sociedade nossa que adora uma traição, mas tem horror ao traidor. Eu queria também dizer, senhor presidente, que outra inverdade que eu ouvi hoje e tenho ouvido ao longo dos dias é que, nesse golpe que estão aplicando, institucional, o Brasil que a presidenta Dilma está entregando é o Brasil do caos. Parem para pensar, reflitam um pouco. Eu vou dar alguns números do Brasil que nós recebemos do PSDB e o Brasil que está sendo tomado de nós, do nosso governo hoje. Tomado nesse golpe. Quando nós assumimos o governo, não venham aqui mentir, o desemprego era de 12%. Na metodologia antiga, hoje estaria em torno de 8%. Eu não estou dizendo que nós não estamos vivendo um gravíssimo problema de desemprego. E agora o desemprego chega a 10,9% na nova metodologia do PNAD. Esse é o país. Recebemos de um jeito, estamos entregando, porque nos está sendo tomado de uma outra maneira bem diferente. Podia citar outros números. Querem falar, por exemplo, do tal Risco Brasil? Quando nós assumimos o governo, o Risco Brasil era de 1.400%. Agora é de 400%. Chegamos a levar o Brasil ao grau de investimento. Caiu agora sim. Mas mesmo com a queda, está muito melhor do que quando recebemos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Querem falar de taxa de juros? Era de 23%. E vimos o senador hoje aqui na tribuna dizendo que nós temos o juro maior do mundo. É mentira. A inflação era de 2 dígitos, já está caindo agora para 5%. Está em plena queda. E a taxa de juro também. A Petrobras, que é a origem de tudo, nós recebemos a Petrobras, é bom que me ouçam. Ela valia 15 bilhões de dólares no governo do PSDB, o governo que privatizou esse Brasil. E a Petrobras vale hoje, com escândalo e tudo, que tem que ser combatido e enfrentado, vale 149 bilhões de dólares. E foi obra do governo do PT, foi uma ação do presidente Lula. Agora, tem uma coisa que nos une sim, é o combate à corrupção. Eu acho que o judiciário tem uma missão extraordinária. Isso pacifica e une o Brasil, o combate à corrupção. Mas eu pergunto, por que os presidentes da Petrobras não estão presos? Por quê? Não é lá a fonte da corrupção? Por que Graça Forte? Por que Gabriele? Por que
o atual presidente também não estão presos. Sabe por quê? Porque eles foram tragados, a Petrobras foi tragada por esse modus operandi que nós temos no Brasil, que envolve políticos, partidos e empresas. E é isso que tem que ser entendido. Não começou e não termina com o PT. O PT cometeu erros, temos que assumi-los. Graves, no governo e no partido. Temos que assumir. Mas essa herança nós já pegamos, essa maneira de operar. Só que era em 15 bilhões de dólares. E agora é de centenas de bilhões de dólares. Queria, senhor presidente, passar um pouco mais adiante. Nós podemos falar um pouco de impeachment. Foram 132 pedidos de impeachment até agora no Brasil. 2 efetivados. Um do presidente Collor e esse agora da presidenta Dilma. No Collor foram 29, no Itamar 4 pedidos de impeachment, no Fernando Henrique, governo Fernando Henrique, primeiro mandato 1, no segundo mandato 16, no governo Lula, no primeiro mandato 25 pedidos de impeachment, no segundo mandato 9, na presidenta Dilma no primeiro mandato 14 e no segundo 50 pedidos de impeachment, e esse agora foi acolhido pelo senhor ex-presidente, ex-vice-presidente da República, senhor Eduardo Cunha. E é dele que nós estamos tratando aqui hoje. E o interessante é que em 99, num pedido de impeachment contra o presidente Fernando Henrique Cardoso, que se alegava que tínhamos vivido um estelionato eleitoral. Vejam essa frase. Na verdade, contra os que estavam pedindo o impeachment, que eram oposição. Na verdade, o que presumo é que existe ainda uma frustração enorme na alma e no peito desses ilustres parlamentares da oposição, que não concordam ou não aceitam a deliberação majoritária das urnas da sociedade brasileira. Sabe quem falou isso? Aécio Neves, em 1999. Contra o pedido de impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquele tempo, nós tínhamos no Acre, foi meu estado, a compra dos votos comprovados. O governo deu um carão no Ministério Público e na Polícia Federal, recolheu as falas do Ministério Público e a Polícia Federal e a Justiça, comprovada a compra de votos e não virou impeachment, não virou sequer uma CPI, porque aqueles tempos tudo era cobertado pelo Ministério Público Federal na pessoa do Dr. Brindeiro, porque eu ressalvo os grandes membros do Ministério Público desde aquela época. Senhor presidente, nós estamos aqui diante de uma sessão que vai entrar para a história. O Senado Federal tem que decidir agora se assina embaixo da obra do senhor Eduardo Cunha. Os senhores já pararam para pensar que todos que vieram, 19 aqui, eu tiro os colegas que nos apoiam nessa tese, nenhum citou o nome do presidente Eduardo Cunha? Quer dizer, ele já fez o serviço sujo, não serve mais para nada? Tinham que vir aqui agradecer, porque foi ele que botou essa matéria em pauta no Congresso Nacional. Mas não, o senhor Eduardo Cunha já não serve mais para nada. Não pode ser o vice-presidente da República, mas era o maior aliado, junto com o PSDB, desse projeto de fazer o impeachment da presidenta Dilma. O Senado Federal tem uma oportunidade de dizer não ao golpe, de dizer sim à Constituição. O Senado Federal tem que tomar uma atitude que esteja à altura dos seus 190 anos. Não é justo fazer o que estão tentando fazer com a democracia brasileira. Não é justo. Não é justo porque não estão caçando a presidenta Dilma, estão caçando a soberania do voto popular. E esse governo ilegítimo não governará, não porque o PT não quer, porque não vai ter legitimidade. Estão fazendo uma rampa atrás do Palácio do Planalto. Tomara que seja para mobilidade, que eu apoio, porque se for para a entrada de um governo ilegítimo, é a única rampa que ele pode subir, porque a da frente é para os eleitos. Sinceramente, eu quero dizer, senhor presidente, vou estar amanhã junto com a presidenta Dilma, na saída, certamente. É um jogo de carta marcada. Mas o Senado está escrevendo uma das páginas mais tristes dos seus 190 anos, dando o aval ao golpe do Eduardo Cunha e do PS.